Boa noite, Utopia Drive. Boa noite, Uber Boladão. Eu sou Eli Silva, motorista de aplicativos desde 2016 e hoje estamos com a doutora Alessandra Ribeiro, historiadora de Campinas. Participa de vários projetos sexual, de vários projetos sociais e é candidata a prefeita de Campinas pelo partido PCdoB. Doutora Alessandra, boa noite. É Partido Comunista do Brasil? É esse mesmo. É o Partido Comunista do Brasil, Eli. Boa noite a todas, todos, todo mundo que está aí. Muito obrigado pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Também estamos com o Diógenes Santos, ex-candidato a deputado estadual e é um cara, motorista de aplicativo também desde 2016, pelo que eu sei, faz parte de uma companhia de seguradoras prestando assistências sociais às seguradoras. Boa noite, Diógenes. Boa noite, Jeff, boa noite, Eli, boa noite, doutora Alessandra Ribeiro. Espero que essa nossa live de hoje seja muito produtiva. Também estamos com o Jefferson. Ele é diretor do programa Assistência Social Luz do Mundo. Jefferson é meu amigo pessoal, Diógenes também. E hoje estamos conhecendo a doutora Alessandra. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora. Boa noite, Eli, meu amigo. Boa noite, Diógenes. Hoje, sem briga, Diógenes, vamos entrevistar a Alessandra Ribeiro aí, conversar um pouco com ela. O Diógenes já debate comigo o dia todo nas redes sociais. Hoje nós não vamos brigar não, hein? Eu? Jamais. Gente, estamos juntos. Vamos lá. Vamos lá que a gente só tem uma hora. Eu vou começar fazendo o questionamento da pauta. Doutora Alessandra, história pessoal da candidata, currículo, quando e por que entrou na política, atuações passadas. Olha, eu sou uma mulher cidadã campineira, nascida na periferia de Campinas. A minha família está nessa cidade há mais de 5 gerações, e aí a gente está falando mais de 180 a 200 anos. E me criei nesse ambiente periférico, social, de movimento cultural, e todas as oportunidades que tive na minha vida foram vinculadas com o meu compromisso com a minha comunidade, com o meu compromisso com a minha cidade e com as oportunidades que a vida foram me dando. Sempre gostei muito de estudar. Eu brinco que estudar é meu quer. Meu lazer é estudar, eu adoro estudar. Mas eu só pude entrar na universidade quando eu tive uma política pública que me incluiu, porque, óbvio, não tinha recursos para isso. E aí a consciência política, social e comunitária se deram dessas lutas, né? Eu recuperei a memória do meu avô num patrimônio cultural e material, que hoje é uma referência nacional. Eu participo da construção nacional, junto ao IFAM, de políticas públicas de patrimônio. Eu ocupei um espaço público onde aprendi gestão compartilhada, o que são as leis públicas, né? Tanto que é por isso que eu deixo de ser historiadora para me tornar uma urbanista, especialista no município de Campinas. E agora, desde as últimas eleições, principalmente pela preocupação com os meus jovens, e de vê-los tão se sentindo sem esperança, eu já tinha decidido ingressar à política pública da política partidária. Mas, de fato, nunca imaginei que nesse meu processo individual de compromisso coletivo social, eu me tornaria um nome para estar representando um projeto político do partido mais antigo do Brasil, que é o PCdoB, que tem 90 anos, e talvez o primeiro partido de esquerda no meu município que banque uma mulher como cargo majoritário, né? É uma cidade de 246 anos, que nunca tivemos uma mulher à frente de uma gestão municipal eleita. Tivemos a Isalene Tiene, que substituiu o nosso querido Toninho, mas eleita, eu estou tendo a oportunidade de traçar esse caminho. Estou muito animada, feliz e muito na expectativa de que a gente consiga se unir em torno de um projeto comum melhor para todos nós dentro desse município. Perfeito. Vamos lá.
saltando a pauta, eu vou fazer a primeira interferência, que é a do Diógenes Santos. Boa noite, Diógenes. Boa noite. Doutora, eu tive dando uma olhada nas suas redes sociais, principalmente na pesquisa de intenção de votos. Como que a senhora vê as suas chances hoje com 3% de intenção de votos, sendo que o Rafa Zimbaldi, do PL, está com 23%. Se a gente for pegar a margem de erro hoje, a senhora estaria com 7% ou menos 1% dos votos, sendo que sua taxa de rejeição hoje entre a população de Campinas, ela varia entre 1%, que é o que foi apontado pelo Datafolha, margem de erro 5% de rejeição, ou menos 4%. Se a gente chegar nesse número, a senhora não tem chance nenhuma de entrar. Quais são os seus projetos para mudar a cabeça do povo campineiro para que a senhora tenha chance, pelo menos, de ir para o segundo turno no lugar do Dr. Hélio? Olha, o nosso projeto é estar em espaços como esse e tendo oportunidade de dialogar com pessoas como você, como eu, que busca o melhor para o município. Eu penso que a cidade de Campinas, né, eu brinco como pesquisadora desse município, nós éramos para ser a capital, porque aqui sempre houve uma onda progressista, uma população de uma elite muito rígida, conservadora, mas também que se jogava em todo o processo histórico nas grandes mudanças. As grandes mudanças nacionais, em alguma medida, perpassaram por Campinas. Se não fosse a febre amarela, seríamos a capital do estado de São Paulo. E isso é extremamente significante. Então, o que me anima quanto projeto político desse avanço é ter a oportunidade de falar com as pessoas. Porque a máquina, a estrutura, né, dessa normativa de que para ser um gestor municipal tem que ser homem, branco, hétero, rico, de família política, que sempre fez isso, a gente já sabe como população que se resolvesse não estaríamos nós aqui discutindo tantos problemas de desigualdade. Então, o que me anima é que, por eu estar, talvez, nessa condição, eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas e levar minhas ideias para pessoas. E quando a gente pensa uma gestão municipal nas pessoas, é óbvio que as questões ideológicas e partidárias são fundamentais, mas as nossas humanidades, num contexto como essa de pandemia, elas superam até isso, porque as vidas todas importam. E eu percebo que é isso que eu posso oferecer para o município de Campinas, que não tem a ver com recurso, de efetivamente, como esses que estão à minha frente, terem um recurso absurdo, né, para colocar as pessoas em todos os cantos na cidade, mas eu tenho a oportunidade de falar com pessoas comuns como eu, que, se gostarem das minhas propostas, serão mais um parceiro a semear esse projeto. Foi assim que eu cheguei ao 3%, e é assim que 15 de novembro estarei no segundo turno. Perfeito. Perfeito, doutora. Experiência em gestão. Qual a experiência em gestão proposta para diminuição de custos, gastos? Pretende rever contratos atuais? O que pensa sobre comissionados? Uau, são 3 em 1, hein? Vamos Isso. lá. Agora tem que ser rapidinha. Bom, minha experiência de gestão se dá em 3 esferas. No campo da consultoria, né, porque participei da gestão do Ministério da Cultura como consultora na área de patrimônio, com IFAM, implementação de salvaguarda, o que me deu uma grande habilidade de gestar conflitos e falar com as pessoas principalmente comuns, e as pessoas que estão, às vezes, em outras classes sociais e campos, mas que têm objetivos comuns na vida, que é a melhora coletiva. Essa é uma habilidade desses meus últimos 20 anos de trabalho. Na gestão pública, política partidária, é minha primeira vez mesmo, viu, Eli? Eu nunca fui de nenhum partido político, eu não tenho uma trajetória que acho honrosa de muitas pessoas que estão há 30, 50, 100 anos
convictas de um partido político, mas também não tenho a fluidez daqueles que mudam de partido político só para poder ganhar uma cadeira para uma eleição, né? Então, quando me coloco para esse projeto, é baseado em todas essas reflexões. Então, penso sim em rever a diminuição de custos e gastos do município. Eu penso que, no que se refere a comissionados, é necessário que ele não seja usado como moeda de troca política, mas que seja para atender às reais necessidades do município, porque a gente sabe que a gente tem um déficit, né? Uma precarização do trabalho, uma precarização de oportunidades de anos, de mais de 10 anos, posso afirmar aqui, desde a crise de 2007, que foi sendo agravada em 2008, depois tudo que aconteceu em 2013 e agora o que estamos vivenciando, e que esse conjunto de crise acabaram afetando diretamente os municípios em sua gestão também. Então, nós temos no nosso programa de governo projetos para redução de custo, redução de comissionados, porque não faz sentido o comissionado ser um cabide de emprego político, mas faz sentido, por necessidade, sim, avaliarmos as necessidades dos departamentos e qualificarmos esses comissionados dentro do que é possível e dentro do que é necessário para fazermos uma gestão de uma metrópole dessa dimensão regional, que é a cidade de Campinas, e que tem na sua urbanidade o campo e a cidade a todo tempo ali, com muitas especificidades diferentes. Perfeito, doutora Alessandra. Eu quero dar boa noite ao Pablo, que está nos assistindo, que deu parabéns para a nossa entrevista, e quero passar a palavra para o Jefferson, referente a esses questionamentos que eu fiz, Jefferson. Você pode fazer o seu questionamento. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos mais uma vez. Doutora Alessandra, a pergunta que eu ia fazer primeiro era a mesma pergunta que o Diógenes fez, né? Por que não outro candidato, sendo que Campinas tem 14 candidatos a prefeito? Por que a senhorita, né? Mas acredito que a senhora já respondeu essa primeira pergunta. Então, eu vi o seu plano de governo, estava lendo o seu plano de governo, e eu achei interessante uma parte que dizia sobre a criação do Fundo Soberano Municipal. Eu queria saber mais sobre esse fundo. E o que seria uma política municipal de renda mínima? O que seria isso exatamente no seu governo? Sabe, Jefferson, nós nós temos uma regra nacional de que os recursos dos municípios, eles são regidos por leis muito severas do âmbito federal. Então, os municípios, para operalizarem, eles têm uma certa dependência do Estado e do governo federal. Se o governo federal efetivamente, e aí a minha crítica ao governo atual do nosso município, é que a gente tem um prefeito que é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos e que acabou não exercendo uma liderança nem de âmbito regional metropolitano e nem de âmbito nacional a essa importância que a gente sente quanto gestor público no município. Porque o presidente está lá em Brasília, o governo federal está lá em São Paulo, mas quem está aqui no dia a dia sentindo a dimensão e os problemas da cidade é o prefeito. E a gente depende muito financeiramente do federativo e do governo estadual, como a gente tem leis fiscais que regulam qualquer busca de algumas alternativas que seriam muito fáceis de aplicar, mas praticamente impossíveis para o gestor público. Então, o nosso projeto de fundo soberano, como de renda mínima, é criar, dentro dos rigores da lei, mantendo a Sanasa prioritariamente como um patrimônio público municipal de referência nacional e internacional. Então, já quero sinalizar aqui o meu compromisso de não privatização à Sanasa, o meu compromisso de fazer uma melhor gestão, porque ela é fundamental e ela é uma referência nacional e internacional, né, de modelo para o nosso município, inclusive internacionalmente, outros países copiam o nosso modelo municipal e privatizá-la é um equívoco de gestão, isso não pode acontecer, como outras coisas que acontecem nela também não pode, mas o Fundo Soberano tem como perspectiva
usar esses recursos de empresas que a gente tem esse grau de maior liberdade sobre os lucros, como o Sanasa, igual, sabe as cidades que têm royalty de petróleo? A lógica é a mesma. O royalty de petróleo pode entrar num caixa que tem maior autonomia do gestor público e é resguardado dentro dos rigores da lei para que não haja roubo, para que não haja nenhum tipo de equívoco. Então, nosso projeto é criar esse Fundo Soberano em Campinas para que a gente possa ter autonomia na gestão e elaborar projetos como esse agora de renda mínima. Se nós tivéssemos um fundo soberano, a gente poderia estar pensando em elaborar renda mínima com os recursos arrecadados no próprio município para a população mais vulnerável. A gente não tem como fazer isso, porque a gente depende muito do governo federal. Mas o Fundo Soberano e a renda mínima perpassam dessa lógica, de criar autonomia dentro do município. Perfeito. Eu só quero passar para o Jefferson e para o Diógenes aí, que se eles quiserem a palavra para dar uma interferência na candidata, é só levantar a mão, tá? Levantou a mão, eu daria a palavra, tá? Na sequência, eu daria a palavra, porque às vezes eu vejo caras e bocas, e aí não sei se vocês querem interferir, e para a gente manter um debate mais justo, a gente pode simplesmente levantar a mão, que a gente deixa falar. Legal. Eu quero dar boa noite à Tânia Proência, que está com a gente, a Tati Miranda, a Gabriela Variedades, que está com a gente, que por sinal é minha esposa, está aqui me acompanhando, me seguindo. Eli, a sua esposa vota, a sua esposa vota em Campinas ou em São Paulo? A gente vota em São Paulo, é por isso que a gente está fazendo essa entrevista, porque a gente pode ser apolítico, a gente faz essa entrevista, doutora Alessandra, porque a gente é apolítico, a gente não precisa ficar simplesmente interferindo nas decisões dos campineiros, né? Perfeito. Doutora, qual sua base política em Campinas? Olha, eu tenho algumas bases, né? A base política partidária do PCdoB, que é um partido de 32 anos no município, que participou de diversas gestões aqui municipal, então tem experiência local. A gente tem bases políticas no movimento de cultura, nos movimentos sociais, porque atuo nesse segmento diretamente há 20 anos, na defesa dos direitos da população. E a outra base política que a gente tem é esse direcionamento mais ampliado no escopo nacional, federal e estadual, dos quais os nossos deputados têm empenhado e feito os importantes trabalhos e intervenções que têm contribuído para esse projeto, que Campinas faz parte, mas não só Campinas, né? É um movimento político no âmbito nacional. Perfeito. O Diógenes está com a palavra? Estou com a palavra? Isso. Doutora, eu dei uma estudada no balanço patrimonial de Campinas no exercício anterior. No exercício anterior, o ativo permanente de Campinas foi 6 bilhões e 200 milhões, 2 bilhões e 725 milhões. Nós temos um saldo patrimonial de quase 4 bilhões. Pesquisando com um saldo patrimonial de quase 4 bilhões, uma renda per capita, né, em Campinas aqui, deixa eu pegar, a renda per capita é 58 mil, mais ou menos. E um número me chamou muito a atenção. Óbitos por 1.000 nascidos vivos. Está em média de 8,88. Internações por diarreia, 0,3 internações por 1.000 habitantes. O que a senhora, com um saldo patrimonial desse, de quase 4 bilhões, o que a senhora e o seu partido vão fazer para que esses números sejam menores? Que diminua a taxa de mortalidade, que diminua o número das crianças, porque se você tem esse número de crianças sendo internadas por diarreia, é porque o saneamento público não é bom. E a senhora fala em não privatizar, né, o sistema de água e esgoto da região de Campinas, e é um sistema que está em déficit, porque se fosse um sistema bom, a gente não teria esses números. Então, na sua gestão, com um saldo patrimonial de quase 4 bilhões, o que a senhora vai fazer para mudar essa realidade?
Sabe, Diógenes, eu acho super bacana a sua pergunta, porque nos dá a oportunidade para reorganizar alguns equívocos de leitura, talvez por falta de experiência em gestão mesmo. E é natural quando a gente está aprendendo a lidar com os números. Se a gente comparar o índice do município de Campinas de saneamento básico em média do Brasil, é indiscutível a melhora que a gente teve em diversos aspectos. É óbvio que eu, como uma mulher que sou totalmente ligada à região periférica, sei o quanto a gente precisa avançar em saneamento básico, trocar canos, né? Até para a população entender o que a gente está falando. Saneamento básico é fazer o cano chegar, é pensar declive, né? Aclive, é pensar habitação irregular, porque para um cano passar numa rua, tem que haver uma certa orientação de habitação. Então, o saneamento básico, principalmente saneamento básico para redução de óbitos, está associado também ao alto índice de imigração que a gente tem anualmente, né? Se a gente fizer um levantamento, Campinas é uma cidade tão maravilhosa que ela acolhe hoje mais de 30% da população que não é cidadã campineira. Inclusive o Eli não vota aqui para votar em mim, né, Eli? É disso que a gente está falando enquanto realidade. Pode falar, Diógenes. Doutora, Diógenes pediu a palavra para interferência. Só um segundo. A gente está falando de saneamento básico, você está falando de acolhimento, fica uma coisa assim um tanto quanto diferenciada. Eu quero saber se a rede de água e esgoto, né, se a Sanasa fosse tão eficiente desta forma que vocês não querem privatizar, esses números eram para ser bem menores. Historicamente, a gente for pegar todas as cidades que tiveram acolhimento, nenhuma cidade tem maior número de acolhidos do que o município de São Paulo. E o nosso sistema de saneamento básico também não é bom. Então, eu sou favorável à privatização desses órgãos públicos que só servem de cabide de emprego. Historicamente, pegando o partido que a senhora hoje é filiada e o partido que a senhora representa, o partido da senhora vem há 13, 14 anos apoiando partidos que estiveram no poder e vocês não fizeram nada diferente. A minha pergunta é, se é tão bom assim, o que vocês vão fazer para mudar? E vocês já tiveram a chance e não mudaram em nada. Agora me falar que a região periférica, adicionar pessoas, aí já sai um pouquinho assim do... Então, você bem objetiva. Você bem objetiva. Nós nunca gestamos o município de Campinas, que é a nossa primeira candidatura majoritária. Né? É a primeira vez que nós estamos falando por nós mesmos e não apoiando programas que éramos mais próximos. Segundo, o saneamento de Campinas, ele é um dos melhores do país, tem problemas, mas ele vai ser resolvido com o cancelamento do novo Cantareira, que quer desapropriar famílias, que quer criar um sistema de irrigação que não vai funcionar e construindo uma doutora que não vai investir 380 milhões e com menos recurso, mais do que subsidiar o nosso próprio saneamento básico local, nós vamos poder, inclusive, pensarmos a região que também é afetada pelo nosso sistema local aqui em Campinas. Já que até o nosso sistema de tarifa perpassam 10 mil litros cúbicos, quando a gente gasta só 4. Por isso que eu quero ser prefeita, Diógenes, para a gente não ter que apoiar meias parcelas, mas executar o nosso projeto no nosso olhar. Agora, a privatização, no caso da Sanasa, ela é inviável e, efetivamente, sou totalmente contrária, mesmo entendendo que alguns territórios da dimensão nacional do Brasil, porque não dá para comparar também a capital, São Paulo, com Campinas, pode ser que para alguns setores lá, localmente, sejam viáveis. Para o nosso município, tem diversos dados que evidenciam que não são. Mas podemos aprofundar o debate único sobre privatização e não sobre participação em gestão municipal, que tem a nossa autonomia. Informo que em 30 minutos a gente começa a falar de motorista de aplicativo, vocês entendam. Quero dar uma boa noite aqui para Tatiana Miranda, que está falando, acho que é para o Diógenes. Você agora, lindinho. Agora é o lindinho que vai falar. Foi o Diógenes que falou. Segura a doutora Alessandra. Você deveria ser mais objetiva. Vou tentar. É problema de historiador, Natália. É problema de historiadora, mas eu vou
Na caneta e nas patas sou muito boa, viu? Vou passar a palavra para o meu amigo Jefferson, que pode até pensar que está um pouco excluído. Não, Jefferson, você não está. Eu estou seguindo o roteiro, tá, Jefferson? Boa noite. Pode ir lá, Jefferson. Meu áudio está um pouco ruim aqui, não fiz direito ali. Passou a palavra para mim, né? Doutora Alessandra, antes de falar dos motoristas de aplicativo, eu gostaria de deixar claro que o Eli não conseguiu me classificar aqui, porque eu brigo muito com o Diógenes, ele classificou o Diógenes de direita, não conseguiu me classificar. É porque eu brigo tanto com o pessoal da direita quanto da esquerda a respeito de até o mesmo assunto, entendeu? Por isso que ele é meio difícil de me qualificar entre direita e esquerda, é por isso. Eu faço um trabalho social, além de ser motorista de aplicativo. E a senhora, como faz um grande trabalho aí também, eu gostaria de amenizar a senhora pelo trabalho feito aí. Não sou fã do PCdoB, eu parabenizo quem faz esse trabalho social e ajuda quem merece, somente. Essa live aqui, o principal público dela é o público dos motoristas de aplicativo. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para a senhora a respeito de transporte por aplicativo, tá? Aí em Campinas, os motoristas são obrigados a andar com plaquinhas no carro. Tem umas plaquinhas que ficam na porta do carro. Plaquinhas não, placas enormes. E essas placas, elas são conseguidas em qualquer local. Tanto que até em papelarias. Elas são compradas, essas placas. Isso gera uma dificuldade enorme para o motorista, porque gera insegurança, tá? E fica mais fácil de... Aqui em São Paulo é CT, aí é ETEC, é alguma coisa do ETC. ENDEC. Isso, fica fácil desse motorista ser multado. No seu plano de governo, vocês pensam em mudar alguma coisa a respeito disso? Dessas plaquinhas no carro dos motoristas de aplicativo? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Sobre a placa... Eu vou classificar a pergunta do Jefferson, porque eu entendi muito bem. Boa noite, doutora. Ele perguntou referente às placas que tem nos veículos de aplicativo. Aquele imã que tem, desse tamanho. Tem. Desse tamanho. Aqui em São Paulo é uma bolinha desse tamanho, assim. Mas ele classificou. Qual a sua opinião referente a essas plaquinhas? Eu penso que quando elas foram criadas, elas tinham o objetivo de preservar o motorista, e a gente sabe que isso não rolou. Então, mais do que a plaquinha, Jefferson, eu tenho me debruçado com a nossa equipe de organização de governo, de plano de governo, para pensar a revisão, desde a lei, do decreto que está em vigor, da permanência do aplicativo no município. Porque a gente sabe que a questão da placa é falta de fiscalização, é cobrada em DEC. Mas a gente tem se debruçado sobre isso e sabe que a placa é um dos desafios que a gente tem. Então, quanto à placa, eu penso que ela tem que ser... A INDEC teria que fazer melhor a função dela, proibir que isso fosse vendido em qualquer lugar e fazer a política de preservação dos trabalhadores, como também de quem usa aplicativo. Já quando eu olho para a lei, que eu comecei a me debruçar sobre ela, especificamente, num primeiro momento, pensando aplicativos de alimentação e outros, e agora, pela provocação também de vocês, olhando um pouco mais na questão de transporte de passageiros, eu vejo que ela teve alguns equívocos. E aí a gente vai ter que dialogar com vocês e com a lei para pensar caminhos alternativos menos onerosos. Porque tem a questão da placa, tem a questão das revisões, tem a questão das multas. Então a gente vai ter que fazer uma avaliação mais profunda sobre isso. Alguns motoristas de aplicativos, eles são um pouco exigentes. Eles falam referente a corredores de ônibus para motoristas de aplicativo. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olha, eu como urbanista estou avaliando essa questão de corredor de ônibus, porque eu sei que vias de acesso para transporte de um suporte maior de passageiros como ônibus, né? Mas eu sei que os taxistas têm acesso e os motoristas de aplicativos não têm. Eu ainda não fiz um estudo jurídico profundo para ter uma real opinião formada, e eu nunca vou me comprometer com trabalhadores com coisas que eu não tenho
profundo conhecimento e ação de fazer uma intervenção direta. Mas eu sei que eu posso fazer essa discussão mais aprofundada com os trabalhadores e com o próprio plano diretor do município, que organiza as leis urbanísticas, para pensar as possibilidades. Eu penso que nessa crise que a gente está, e a necessidade de geração de trabalho e renda, se o corredor de ônibus pode ser acessado para os taxistas e os motoristas de aplicativo. Óbvio, estou falando num olhar superficial, que não consultei meu jurídico, mas na minha lógica mental diz, se é possível para taxistas, se os motoristas de aplicativo têm um monte de lei, pagam um monte de imposto, e o trabalho é muito próximo, deveria ser possível para ambos. Mas a gente está avaliando e revendo melhor isso, quanto proposta de governo. Perfeito. Deixa eu passar para o Jefferson aqui de novo, Diógenes, porque eu acho que a internet dele melhorou. Você está com a palavra novamente, Jefferson. Valeu, obrigado. Posso fazer outra pergunta? Perfeito, você está para fazer outra pergunta, é isso mesmo, essa já foi. Desculpa, minha internet ficou ruim aí, vocês não me entenderam muito bem, né, a pergunta. Obrigado por explicar aí. Muito obrigado por explicar a pergunta aí. Tamo junto. Eu gostaria... Doutora... Diógenes, você é lindinho. Adorei que a Nathalie falou que você é lindinho. Vem com a mamãe que a mamãe vai conversar com você depois dessa live. Depois pega o contato dele. Eu passo, hein? Diógenes, vem com a mamãe e vota 65 que vai ser sucesso. Ó. Vamos lá. Eu passei a pergunta pro Jefferson, mas eu vou fazer a pergunta do... Pode fazer sua pergunta, depois eu faço. Vai lá, Jefferson. Faz a pergunta. Doutora, aqui em São Paulo, a prefeitura usa o aplicativo da 99. Fez uma parceria e é usado esse trabalho. Eu queria saber se a senhorita pensa em fazer isso aí em Campinas, usar o transporte aplicativo ao invés de usar a frota pública. Eu penso sim, mas eu queria conversar melhor com vocês se isso realmente é uma vantagem. É melhor ter o Estado, a prefeitura, mediando isso, ou é melhor vocês, que estão no dia a dia, definirem isso? Nossas diretrizes políticas têm 3 pilares: manutenção e defesa total da democracia, gestão compartilhada e participativa e garantia de direitos aos mais vulneráveis. Desde que a gente respeite esses pilares, tudo a gente pode construir junto. Eu penso que essa é uma decisão que, muito mais para quem onera do que quem decide, nos ajuda a entender. Eu, pessoalmente, como gestora pública, não tenho uma opinião formada, porque não me debrucei exclusivamente sobre esses rigores todos. O que a 99 traria de vantagem para o município, porque apesar de ser contra a privatização, eu não sou contra a parceria público-privada, eu sou a favor. Eu penso que em alguns setores ela é fundamental, desde que o gestor público não transfira a responsabilidade e geste essa parceria. Então, é legal a parceria com a Uber, com a 99, com a... Vambora, vocês dizem que é, porque é isso, gestão compartilhada é o povo e o gestor, cada um na sua responsabilidade, buscando soluções comuns, e não uma entendemos como a gente tem vivenciado. Então entendemos, doutora, que a senhora... Eita, entrou aqui sem eu querer, peraí. Deixa eu remover. Sai daí, Eliseu. Então, doutora, entendo que a senhora vai manter um diálogo com os motoristas de aplicativo após eleita. Não só com os motoristas de aplicativo, mas eu vou ser a primeira mulher prefeita de Campinas. Se eu não fizer o que minha avó me ensinou, eu apanho em casa. Eu aprendi que a gente conversa, papo reto, sem mentira e assumindo compromisso que pode cumprir. Isso vai ser com os aplicativos de app, vai ser com todos os setores da sociedade, vai ser com as universidades, com os grandes empresários que vão precisar dele e com as comunidades locais, urbanas e rurais. Papo reto e vamos gestar a cidade em diálogo. Perfeito, doutora. Eu vou fazer a pergunta aqui do Rodrigo Toró. Diógenes, sabe me dizer se tem algum projeto referente à isenção de impostos na compra de carro para motoristas de aplicativo?
eu sabia que um tempo atrás tinha um projeto para motoristas com mais de 2 anos e determinado número de corridas correto. Aí, Diógenes, eu vou te passar, você responde a pergunta e já faz uma pergunta para a doutora, perfeito? Rodrigo, meu amigo, tem um projeto, isso é no âmbito estadual, né? Tem um projeto na Alesp para isenção do ICMS para motorista de aplicativo, o que eu acho muito difícil de ser aprovado, né? Porque você sabe como funciona a Assembleia Legislativa no nosso estado. Quem paga mais é quem leva. Então, eu acho muito difícil. Depois eu até vou dar uma pesquisada nesse projeto e te respondo no seu PV, que eu tenho o seu contato aqui, eu respondo para você, para a gente sanar essa dúvida que você tem. Doutora. Manda para mim também. Manda para mim também, quero conhecer. Sim, sim. Doutora, tudo é muito bonito no papel, tá bom? E não é porque aqui o canal chama Utopia que a gente tem que aceitar o que é uma utopia. Todo mundo fala que vai fazer gestão compartilhada, só que na hora que chega no poder, a gente sabe que não é dessa forma. Qual é a sua forma de dialogar, caso a senhora venha a vencer, com os outros vereadores? Porque a senhora vai fazer uma gestão que a senhora diz que vai conversar com a população. Mas, como nós sabemos, a maioria de quem vai ser eleito na Câmara dos Vereadores em Campinas vai ser pessoas de direita ou de centro. A senhora sendo de extrema esquerda, como é o seu partido, qual que vai ser a comunicação com eles? Né? Porque a gente sabe que tem essa troca para a gente conseguir votação na Câmara. E eu quero saber como que você vai dialogar com eles para conseguir colocar em prática tudo que você colocou no papel. Olha, Diógenes, eu acredito em Campinas, na possibilidade de mudança, inclusive, dessa cultura política. O partido político tem a ver com as nossas ideologias e formas de olhar o mundo. A gestão pública de qualquer lugar deveria ser comprometida com o povo e não deveria ser uma utopia. Cada vereador que está lá, de direita, de esquerda, de centro, de meio, que nome a gente dê, ele ganha votos do povo e assume compromisso com o povo, e as demandas do povo eu conheço, porque eu sou povo. Eu não estava no gabinete no ar refrigerado. Eu sempre militei com a população, na vida. Então, se eles cumprirem, independente de ideologia, com aquilo que eles bancam com a população, nós já temos um alinhamento de 40% de avanço. E, óbvio, depois nós vamos fazer as discussões das políticas partidárias, que infelizmente é uma cultura que vai demorar aí talvez mais 50 anos, né? Perfeito. Boa noite, Alessandro Capene, que está chegando, e o Diógenes está com a palavra. Vamos lá. Então, na sequência, o Jefferson. Tá. A gente está falando de utopia, né? A senhora acabou de fazer uma utopia, porque a gente sabe que em campanha o político promete tudo. O político dá 3 tapinhas nas costas, anda na comunidade, fala que vai resolver o problema da comunidade. Quando ele ganha, ele fecha a porta do gabinete, fica no ar-condicionado refrigerado e esquece da população. Daqui 3 anos, na próxima eleição, ele volta para a rua para comer pastel, para bater de novo, dar tapinha nas costas do povo. Só que o povo já não é mais bobo. O povo já percebeu que a ideologia de esquerda não passa de uma utopia, como nós estamos classificando aqui. Os políticos de esquerda, eles sempre colocam no papel uma coisa muito bonita que até hoje nenhum conseguiu colocar em prática. E isso a gente vê nos últimos anos o que tem acontecido. Então, é muito bonito a senhora falar isso, só que o que eu vejo de todo político de esquerda é chegar no governo, pagar quem tem que pagar para ter os seus projetos aprovados e tentar colocar uma ditadura para o que ele quer ser feito na cidade, no município, no estado ou no país. Né? Então, perfeito, a forma como a senhora expressa o seu amor por Campinas, eu tenho o João Dória, que tem um amor grande por São Paulo e só fez merda até agora. É verdade. Eu tive um Lula que diz ser apaixonado pelo Brasil
e fez merda até agora, e continua fazendo merda junto com os seus asseclas. Então, assim, qual a sua visão de política, para mim, na minha opinião, hoje, é uma visão como qualquer outra de qualquer político, independentemente de partido, de sigla, do que quer que seja. Eu acho que a senhora tem que se preparar um pouco mais, estudar um pouco mais sobre a cidade que a senhora diz que ama tanto, para poder fazer algo diferente, e não ser apenas mais um número dentro do município. Perfeito, Diógenes. Eu vou dar a palavra para a doutora. Eu preciso Deixa ela responder. Perfeito, pode lá responder. Eu primeiro lamento, Diógenes, que pessoas como você não saibam manter o respeito e o diálogo no campus das ideias e se tornem agressivos. Mas eu não estou sendo agressivo. Não, agora eu vou falar e você ficar calado, por favor. Como eu fiquei quando você falou, porque isso é educação e eu sou mais velha aqui. E educação é bom, eu gosto e vem de berço. Eu não estou aqui para impor a minha ideologia. Eu estou aqui para apresentar as minhas ideias, que você pode compartilhar com elas ou não. E o que você avalia das políticas públicas são legítimas, porque você é um cidadão que paga impostos. E talvez por isso você não esteja se colocando para ser um possível majoritário. Porque se eu que esperei tantos anos para ser uma possibilidade concreta e você chama de utopia para Campinas, você talvez vai precisar de mais tempo, inclusive para ter maturidade, para fazer diálogos políticos, ideológicos, respeitosos. Eu reconheço as suas frustrações nos diversos governos de direita e esquerdas, e também, como você, cidadã, clamo o meu. Mas o meu direcionamento, e aí sim, de estar num partido que, inclusive, possibilita que uma mulher, pela primeira vez, esteja num cargo majoritário, e uma mulher que traz as minhas marcas, porque nessa sociedade que você desenhou utópica, eu, inclusive, não existo, me anima, sim, para semear e fazer essa disputa. E é o povo nas urnas que vão definir. E se caso eles não achem que eu esteja pronta agora, que me aguarde para os próximos, porque semearei muitas outras Alessandras, mulheres, que vão fazer, inclusive, o que os homens nesse país nunca fizeram, e aqui no caso de Campinas, que é o nosso território, também não, porque uma mulher, inclusive, nunca gestou aqui. Perfeito, doutora, perfeito. Só um segundinho ali. Eu não faltei com respeito, em nenhum momento eu mudei o meu tom de voz e fui grosseiro como a senhora. Perfeito. A senhora mandou eu calar a boca, e eu acho que isso é uma falta de educação da parte da senhora. Vamos lá, vamos às próximas. O Lecapene está perguntando, consegue dar 3 exemplos de gestão coletiva assim, candidato? Consigo. Eu penso que nós tivemos aqui no ano de 2012 uma gestão no município que não foi tão boa, óbvio, em resultados, mas que teve como princípio atender as maiores comunidades carentes. E é por isso que algumas regiões do município tiveram os avanços. A gente só conseguiu avançar no município quando as desigualdades foram melhores equiparadas. Então foi quando a gente avançou no SEAMO, que é a política para a mulher, foi quando a gente tentou implementar uma gestão que ia nos territórios, ouvia a população. Óbvio, tivemos problemas com a Sanasa, tivemos problemas com a questão da gestão de alguns setores da especulação imobiliária, mas o que ficou de legado para quem é mais carente no território é o que possibilita que essas pessoas ainda queiram continuar lutando e buscar uma política melhor. Perfeito. Doutora, só uma exemplificação da Natália, ela falou, doutora, use exemplos para suas explanações, para que suas ideias sejam melhores e entendidas. O gabinete participativo era uma ação que ia para os territórios e ouvia todos os conselhos e fóruns. Foi uma ação importante. Quando o Toninho teve como uma primeira iniciativa implementar em sua gestão, logo no início, antes de ser assassinado, o diálogo e fortalecimento dos conselhos, foram extremamente importantes também, que deram amplos resultados.
Essas são algumas ações que funcionaram muito bem, como a própria Secretaria de Habitação começou a olhar a recuperação de imóveis abandonados para a inserção de pessoas sem moradia, foi extremamente fundamental. Eu penso que a gente tem, sim, algumas experiências dessa forma que funcionaram positivamente aqui no nosso município e fora dele também. Perfeito. Eu vou responder ao Gil Garcia. O Gil Garcia pergunta: este é um programa de debate político ou antipolítico? Para que debater se a política não importa? A imaturidade é sua. Eu não sei se essa pergunta, peraí, se essa pergunta é para o Diógenes, ou para a doutora, ou para mim, ou para o Jefferson, não é que o Jefferson... Calma, Diógenes, calma. É porque o Jefferson é paz e amor. Então, Gil Garcia, eu vou te responder o seguinte. Gil Garcia, a gente somos motoristas de aplicativo, 3 motoristas de aplicativo com opiniões diferentes. O motorista de aplicativo no seu carro, ele passa opinião para os seus passageiros, ele conversa com o seu passageiro, ele fala a opinião dele, o passageiro passa a sua, por muitas vezes ele é psicólogo. E simplesmente a doutora está aqui como se fosse uma passageira nesse barco Utopia Drive Camps, e ela se dispôs a ouvir. Igual o Parada se dispôs, o Wilson se dispôs, o Ossi se dispôs, todos se dispôs a estar aqui para dialogar com a gente. Agora a gente tem 15 minutos para o final, doutora. Eu vou passar a pergunta para o Jefferson. Agora vamos passar para perguntas rápidas, porque os últimos segundos são bate e volta. Os últimos 5 minutos são bate e volta. Vai lá, Jefferson, a doutora responde, Diógenes e a doutora responde. Não, aguenta aí, que o Diógenes falou mais de 20 minutos, ninguém interrompeu ele. Doutora, antes de passar a minha pergunta, eu gostaria de dizer que eu não sou fã do PCdoB, não sou fã do PT, não sou fã de PSL nem Bolsonaro. Eu sou anti tudo isso aí, essas pessoas aí que eu citei. O Diógenes, eu tenho o tempo todo para conversar com a senhora aqui, e vamos discordar e concordar com muita coisa. Com o Diógenes eu não consigo conversar. Ele é meio bravo, mas é só leva ele devagarzinho, que a gente... Ele é meu amigo ainda, nós brigamos muito tempo, e ele continua sendo meu amigo. Mas vamos lá. Eu sei que você tem que estudar sobre muita coisa no âmbito da prefeitura, que é muitos assuntos que você aborda, né? Tem muito tema aí para abordar. Então, acredito que você não está afiada no âmbito do motorista do aplicativo, por ser muita coisa, né? É muita informação. A senhora está guardando aí, ainda mais nesse momento de campanha, né? Mas eu gostaria que você firmasse aqui com os motoristas de aplicativo que você tentaria melhorar as leis em Campinas, principalmente a respeito de um detalhe, que é o cadastro do motorista junto à prefeitura, porque esse cadastro hoje é feito através do aplicativo. E quando a prefeitura multa, ela multa o motorista, caso tenha algum problema em questão do cadastro. O meu cadastro, eu estou dirigindo, o meu cadastro está errado, eu sou multado, sendo que quem é responsável por isso é o aplicativo. Eu gostaria que você firmasse aqui com os motoristas que você tentaria mudar isso e melhorar para o motorista essa questão. Eu acho importante que você colocou, e é fundamental, porque um gestor público, ele gesta, dialoga, mas ele tem uma equipe que se debruça sobre diversos temas e que o contribui, como tem o legislativo, que é fundamental para a aplicabilidade das leis. Esse compromisso você já pode ter meu, independente de política. Eu acredito no diálogo, e se esse é um fator que traz diversos problemas, nós vamos ter que buscar soluções conjuntas, no âmbito do legislativo, no âmbito do executivo e no âmbito também dessa mediação com os próprios aplicativos, já que é um problema externo à própria prefeitura, né? Se é o aplicativo que erra, como que a gente pode contribuir quanto gestor público para que isso não aconteça mais? Então, da mesma forma que eu tenho compromissos firmados com outros setores, esse compromisso com vocês podem levar dessa candidata a prefeita de Campinas, que, se possível, já 15 de novembro, será a primeira mulher a sair para o segundo turno. Perfeito. Eu vou lá agora aos internautas. O Lecapene falou: eu pedi 3 exemplos, suas
3 exemplos suas, candidatas. 3 propostas suas para esse tipo de gestão. Eu acho que é referente à pergunta anterior. De gestão compartilhada? Eu penso que a gente tem diversos exemplos, mas no caso específico, Alessandro, de aplicativos, nós não temos também nenhum tipo de gestão compartilhada, porque os próprios sistemas de aplicativos é um sistema novo para os municípios. Se a gente pegar Campinas há uns anos atrás, a gente só tinha táxi. A gente vai ter que aprender junto. Eu prefiro não te dar uma resposta bonita, igual alguns candidatos, machista, né, que vem da resposta pronta, do que falar em verdade. Eu vou ter que aprender com vocês esse diálogo e essas possibilidades concretas. E o que for possível, eu garanto que realizarei. A gente só tem 10 minutos, eu vou ler uma sequência de mensagens e aí na sequência eu passo de novo a palavra para vocês. A Tati Miranda, eu ainda não vi um prefeito olhar para a periferia. Torço que você faça a diferença. Fernando Vaz Pupo, a Sanasa é a melhor empresa de saneamento básico do Brasil. A Viviane concorda com ele. Com certeza, Fernando. O Lecapene, acho que é referente à resposta do Garcia. Eu acho importante, sim, termos a visão de todos os candidatos, principalmente para trazer suas propostas. Quero ver propostas mesmo. O Fernando falando referente a essa NASA de novo. Teve e tem problema, mas seus funcionários são muito capacitados e dedicados. Se a direção tem problemas. O David dá boa noite. O Fernando continua falando do mesmo assunto. O Alessandro vai falando de aplicativo. Ô, Leicapena, acho que a gente vai poder saltar desse assunto, porque eu acho que não vem mais o caso voltar. Vamos lá. O Diógenes está com a pergunta. Pergunta rápida, Diógenes. Rápida, porque a gente só tem 9 minutos. E os últimos 5 minutos são bate e volta. Doutora, 3 propostas concretas para a gestão de Campinas. A primeira proposta concreta que a gente vai fazer, efetivamente, é o desenvolvimento do Fundo Soberano. Isso já está decidido. A segunda proposta concreta que nós vamos fazer é a cobrança de dívidas de todas as políticas implementadas de parcerias público-privado. A gente tem aí um acúmulo de recursos para capturar que não foi cobrado. E a terceira ação concreta que nós vamos fazer é a parada do Nova Cantareira. Perfeito. O Jefferson agora está com uma pergunta rápida também, Jefferson. Ô, Alessandra, perguntinha rápida aí, vou levantar a bola para você cortar. Por que Alessandra Ribeiro? E como que eu respondo por que Alessandra Ribeiro? Porque talvez no terreiro de vovó é galo que canta, é pinto que pia, mas galinha que anda. Já gastei. O Diógenes vai gostar. O Diógenes vai gostar. O Diógenes vai gostar. O Diógenes vai gostar. Eu sei que ele vai. É mulher. É família de mulher guerreira. Eu sou uma família matriarcal de mulher guerreira que sabe a dor de fazer o filho acordar no dia seguinte e continuar sonhando. Não vou abandonar. Se isso é utopia, não querer ver que isso ocorra, eu vou morrer utópica e lutando para que todo mundo tenha direito de estar, inclusive, nesse lugar que eu estou hoje. Perfeito, Diógenes. Agora é você. Pergunta rápida, Diógenes. E se você quiser falar desse assunto que eu te falei, que é religioso, com certeza. Não. A gente vai ser também... não vamos falar de religião aqui, mas eu entendi o recado da doutora. Doutora, uma coisa que eu li aqui, e eu quero deixar claro, a pergunta não vai para você, isso vai como uma resposta, tá bom? Estão me chamando de preconceituoso. Em qual momento eu fui preconceituoso aqui? Em qual momento eu fui machista nesse nosso debate? Eu coloquei o meu ponto de vista, e classifiquei várias pessoas que passaram por vários governos. Eu não fui preconceituoso contra a senhora, eu não fui machista contra a senhora, eu simplesmente coloquei o meu ponto de vista. Então eu queria que a senhora respondesse, com toda a educação que a senhora tem, se eu fui preconceituoso e machista.
Não, Diógenes, eu acho que você pode ficar tranquilo quanto o meu mais novo nesse sentido. Acho que você se exaltou um pouco, como eu, quando pedi para que você ficasse calado, e também te peço desculpa, porque na minha herança tradicional, o novo e o velho têm que estar sempre em diálogo para poder avançar o mundo. Você não foi machista, você foi um pouco mais apositivo e eu também um pouco mais acalorada, mas eu acho que faz parte do debate. Nós estamos todos aqui com um propósito comum, que é pensar uma gestão melhor para essa cidade, do qual todas as pessoas sejam incluídas. O George não foi machista, racista. A Viviane, parabéns, Alessandra, pela coragem. A Tati Miranda, top doutora. E a Viviane, de novo, mais mulheres na política. Jefferson, você tem 20 segundos para formular uma pergunta e a doutora responder, que a gente vai para o bate e volta. Tô até me sentindo no debate da Band. Afe, Maria. Aqui tem gente que pega pesado. Doutora, aqui em São Paulo, o atendimento público é muito centralizado, tá? Em questão de ajuda comunitária. Eu gostaria de saber se em Campinas também é do mesmo jeito e se você vai descentralizar esse povo do centro. Aqui em Campinas, a gente tem os equipamentos mais espraiados, mas, de fato, não há diálogo, não há essa relação. Então, acaba ficando centralizado, porque as demandas chegam, mas não tem o feedback. Isso para todos os setores. Mas aqui a gente tem um número até interessante de equipamentos públicos, pensando no número de regiões, tanto para ARs como subprefeituras. Perfeito. A Marta Braga está assistindo diretamente da Bahia. Quem sabe pleitar uma presidência, né, doutora? Ó, direto da Bahia assistindo a gente. Lá vai a Tati também, Miranda. É essa. Outro dia me perguntaram porque eu não comecei sendo vereadora. Eu falei, como eu quero ser presidente do Brasil, o primeiro passo é ser prefeita, depois governadora, presidente. Eu estou fazendo tudo certinho. Perfeito. A Tati Miranda tá falando, dando uma indireta pro Diógenes aí. Meu lindinho é um lorde. Uai! Perfeito. Eu quero agradecer o Diógenes. Eu quero agradecer o Diógenes e o Jefferson por participar. E só quero perguntar a eles: vocês fazem parte, os dois, dessa bancada fixa? Na semana que vem terei Diógenes e Jefferson novamente? Eu tô dentro. Diógenes vai bater. Vamos lá, já tem um aí, eu não vou falar porque a live é da doutora. Sim, sim. Diógenes. Pode contar comigo. Perfeito, então a gente já tem os dois da bancada fixa. Eu quero achar mais um e vou achar, doutora, na próxima. E espero estar com a senhora no segundo turno aqui também, se possível. Se a senhora passar, eu deixo o convite estendido. E deixo o convite estendido para os demais candidatos. Doutora, vamos lá. Para os bate e volta do Eli Silva, motorista. Vamos lá. Doutora, são respostas rápidas, porque a gente tem 3 minutos. Vamos lá. Bolsonaro. Complexo. Lula. Corajoso. Motorista de aplicativo. Resistente, guerreiro. Família. Minha base. Religião. Fé. Qual fé? Religião, para mim, é fé. Não importa o direcionamento. Eu acho que é o que nos ajuda a encarar o mundo. O que a senhora vê referente a essas lives que a gente está fazendo aqui no Utopia Drive? A senhora sendo a 4ª candidata a prefeito por Campinas, estando com a gente. E já deixo para a senhora estar encerrando, tá bom? Muito obrigado por participar com a gente. Eu penso que é uma importante iniciativa, não tive a oportunidade de ver as outras, verei. É uma oportunidade para que nós também, como futuros gestores, conhecemos melhor essas realidades e possamos aprender com vocês. Sempre quem está na base sabe mais do que quem pensa a base. Então, se não houver essa proximidade, não é possível. Perfeito, doutor. Eu quero te agradecer. O Diógenes Santos está com a palavra para agradecer também. Boa noite a todos. Muito obrigado às pessoas que assistiram, que acompanharam a gente aqui. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Boa sorte na sua caminhada. Espero que a senhora tenha muito axé,
que nosso Pai Oxalá abra os seus caminhos e que a senhora conquiste tudo que almeja na sua carreira. Jefferson, eu te pego no PV depois na porrada. Eli, um beijo do magro. Obrigado. O Gil Garcia respondendo aqui, o Rodrigo Toró respondeu. Gil Garcia, respondido a sua indignação quanto ao preconceito, que só você viu. Não tente achar coisa onde não tem. Muito obrigado, a Tati Miranda. Muito bom, gente. O Jefferson está com a palavra para encerrar. Doutora Alessandra, muito obrigado pelo tempo disponibilizado para a gente aí. Acredito que seu dia está sendo muito corrido. Esses dias de campanha não deve ser fácil. Muito obrigado pela sua presença aqui, dar esse tempo para a gente. Nós nos sentimos honrados. Diógenes, muito obrigado aí pela compreensão, como sempre. Te espero te ver aqui mais vezes. Eli, obrigado pelo convite aí, tamo junto sempre. Boa noite, gente. Boa noite ao pessoal da live aí. Muito obrigado por acompanhar aqui a entrevista. Valeu, gente. Um abraço a todos. Perfeito a todos do Utopia Drive, eu sou Eli Silva, quero agradecer a todos, que o Senhor Deus venha abençoar a vida de cada um. Muito obrigado, Gabriela, por participar. Muito obrigado, doutora, Amém. Por participar. Peraí, doutora, peraí. Vou fazer certo. Muito obrigado, doutora, por participar. Oi! Muito obrigado, doutora, por participar. Muito obrigado, Diógenes, por participar. Muito obrigado, Jefferson. A live fica lá no canal do Utopia Drive, nas listas. Motorista na política. Doutora, pode pegar o meu contato com seus... Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.